O menino que passou 6 anos da minha vida me fazendo sentir péssima, acabou de fazer a declaração mais doce que eu já ouvi. O Tyler era exibido e cheio de si quando nos conhecemos. Ele foi meu adversário no torneio infantil de judô, 6 anos atrás. Chegou no tatame todo confiante, acenando e sorrindo para os amigos como se a vitória já fosse dele. Mas com menos de meio minuto, eu já tinha prendido ele no chão. A galera dele caiu na gargalhada. O Tyler perdeu pra uma menina. O rosto dele ficou vermelho como pimentão. Foi o maior vexame que um menino de 12 anos podia passar. Depois disso, ele decidiu que nunca mais ia perder pra mim. No concurso de soletração, estudou o dicionário inteiro só pra me eliminar na final do 7º ano. Na feira de ciências, no 8º, construiu um robô só pra superar meu projeto. Até na final do debate do 1º ano do ensino médio, treinou com os veteranos só pra me derrotar na frente da escola inteira. E sem perceber, eu comecei a querer ganhar dele tanto quanto ele queria ganhar de mim. O que eu não esperava era que a rivalidade fosse virar outra coisa. No último ano, resolvemos disputar a presidência do Grêmio no mesmo dia, e todo mundo tratou como se fosse o evento do século. Mas dessa vez, eu tinha certeza que ia ganhar. Nos jogamos de cabeça na campanha. Ele chamou o quarterback do time pra ser gerente dele, e eu consegui a editora do anuário pro meu lado. Os cartazes dele diziam: vote em liderança de verdade. Os meus respondiam: vote em quem aparece. Uma cutucada, porque ele tinha faltado em uns eventos que eu fui. Até nossos debates eram intensos. A gente sabia exatamente os pontos fracos um do outro e não tinha dó de usar. Só que, de repente, a biblioteca fechou todas as salas de reunião, menos uma. Essa semana vocês vão ter que dividir, disse a senhora sorrindo. Acabamos na mesma sala, trocando olhares atravessados e aviãozinhos de papel, enquanto fazíamos nossas campanhas. Um dia, cheguei cedo, cochilei e acordei com um café fresquinho e a jaqueta dele sobre meus ombros, junto com um bilhete. Se quiser mesmo me vencer, devia dormir. Senti aquele calor no peito e fiquei toda confusa. Quando ele apareceu mais tarde, estava diferente. Nossos olhares se cruzaram e meu coração disparou, igual quando corro na pista. Quando ele passou a mão no cabelo, não consegui não reparar. Tá gostando do que vê? Ele zoou, daquele jeito convencido de sempre. Logo você que me trouxe café hoje cedo, brinquei. De repente a gente tava lado a lado, conversando numa boa, como amigos e não rivais. Ele começou a me ajudar com os discursos, e eu torcia por ele antes dos eventos. Mas poucos dias antes da eleição, uma menina do grupo dele espalhou boatos horríveis sobre mim. Como uma garota com pais divorciados vai comandar a escola se nem conseguiu manter a família unida? Colaram panfletos com prints dos posts da minha mãe no Facebook pelos banheiros, arrancaram meus cartazes, picharam instável no meu armário. Fiquei destruída. No almoço, essas meninas começaram um coro de desista, que tomou o refeitório todo. Todo mundo gritando. Eu lutei pra não chorar, pedi pra pararem, mas elas não pararam. O Tyler apareceu, colocou a jaqueta dele sobre meu rosto antes das lágrimas caírem, subiu numa mesa e gritou: vocês são patéticos. Ela tá aqui tentando melhorar a escola enquanto vocês só sabem atacar? Covardes! Depois me pegou no colo e me levou pra nossa sala de reunião. Me colocou na cadeira e disse: ei, você é uma guerreira. Não deixa eles te derrubarem. Fazia carinho no meu cabelo como se nunca tivesse sido meu rival. Por que tá sendo legal comigo? A gente não é inimigo? Perguntei fungando. Corri atrás de você 6 anos. Fiz de tudo pra chamar sua atenção. Por que não seria legal? Mas vamos conversar disso depois da eleição, tá bom? Ele me deu um beijo na testa e saiu, me deixando chorar sozinha. E de repente, toda aquela dor e vergonha sumiram. Eu devia ter ido atrás dele. No dia da eleição, ele não apareceu. Procurei em todo canto. Sala, reunião, auditório. Fui falar com o gerente de campanha dele, que só fez cara triste e me deu os parabéns adiantados. O Tyler não te contou? Ele desistiu ontem. Vai se mudar pra Austin com o pai. Ele com certeza teria ganhado hoje. E me entregou um bilhete dele. Você merece essa vitória. Mas eu já não queria mais ganhar. Só queria ver ele de novo. E vi, semana passada na faculdade. Só que não foi como imaginei. Tava sentada na minha primeira aula, quando vi ele 3 fileiras à frente. Meu coração apertou, porque Tyler Blackwell era pra estar em Austin, não ali, na mesma aula de psicologia que eu. O professor falava sobre desenvolvimento cognitivo, mas eu não ouvia nada, só sentia o sangue pulsando. Tyler se mexeu na cadeira. Eu abaixei a cabeça e fingi anotar, mesmo com a caneta parada. A menina do lado dele pediu pra ele passar os programas da disciplina, e quando ele virou pra entregar, nossos olhos se encontraram pela primeira vez em mais de um ano. No rosto dele, o choque virou algo mais suave, que fez meu estômago revirar. Ele segurou meu olhar uns 3 segundos, até a garota atrás de mim pedir o papel. Peguei com a mão tremendo e passei pra trás sem olhar. Tyler voltou a olhar pra frente, mas vi os ombros dele tensos, como se estivesse tão mexido quanto eu. O resto da aula demorou uma eternidade, enquanto eu não tirava os olhos da nuca dele, o mesmo cabelo escuro de quando treinávamos pro Grêmio. Quando a aula acabou, peguei minha mochila e saí correndo antes que ele pudesse se virar. Andando pelo campus, só conseguia pensar naquela luta de judô aos 12 anos. Eu tinha imobilizado ele em 27 segundos. Todo mundo riu porque o Tyler perdeu pra uma menina. Lembro do orgulho que senti naquele dia, me achando forte e poderosa. Mas hoje bate uma culpa, porque nunca pensei em como aquilo deve ter doído nele. Ele só queria impressionar os amigos, e eu acabei com ele na frente de todo mundo. Nunca vi alguém ficar tão vermelho. Foi ali que tudo começou. O dia em que ele decidiu que nunca mais ia me deixar ganhar. Entrei na livraria do campus, só pra escapar da muvuca, e fingi que procurava livros que nem precisava. Lembro de cada vez que ele me superou depois disso. Na final da competição de soletração da 7ª série, por exemplo, quando ele me tirou do jogo com a palavra acomodate.
e eu jurando que escrevia com um só M. Ou na feira de ciências da oitava, quando o robô dele, que achava a saída de qualquer labirinto, deixou meu projeto sobre problemas ambientais no chinelo, mesmo o meu sendo super relevante. Teve também a final do debate no primeiro ano, quando ele treinou semanas com o pessoal mais velho só pra desmontar meus argumentos na frente da escola inteira. Dá raiva só de pensar no quanto ele ocupou espaço na minha cabeça esse tempo todo. 6 anos vivendo com o Tyler Blackwell na minha mente, pensando no que ele estava fazendo e bolando estratégias pra tentar ganhar dele da próxima vez. Mas também sei que, no fundo, a gente fazia o outro querer ser melhor. Não teria estudado tanto, nem me esforçado do jeito que fiz, se ele não estivesse ali sempre no meu encalço. Nenhum de nós teria ido tão longe sem essa rivalidade. Peguei um café no carrinho da rua e fui pro dormitório. Naquela noite, fiquei deitada olhando pro teto e lembrando da sala da biblioteca. Eu tinha chegado cedo numa manhã da semana da campanha e capotei na mesa de tão cansada. Quando acordei, tinha um café fresquinho ao lado e a jaqueta dele me cobrindo, me esquentando. Embaixo do copo, um bilhete. Se você quer mesmo me vencer, devia dormir. Naquela letra toda torta dele. Meu peito esquenta e bagunça só de lembrar, porque foi aí que tudo começou a mudar entre a gente. Percebi que nossa competição podia ser só o jeito esquisito dele de ficar perto de mim, de garantir que eu nunca ia esquecer dele. Me enrolo no cobertor e viro pro lado. Lembro da noite em que ele voltou pra sala de reuniões. Meu coração disparou quando nossos olhos se cruzaram. Não conseguia parar de olhar quando ele passou a mão no cabelo. Sentar ao lado dele era completamente diferente de sentar de frente. Até hoje penso naquele episódio na cafeteria e ainda dá vontade de chorar. As meninas do time dele espalharam boatos horríveis sobre mim. Falaram do divórcio da minha mãe, disseram que eu não conseguia nem manter minha família unida. Fizeram panfletos com prints dos posts da minha mãe no Facebook e colaram em todos os banheiros. Escreveram instável no meu armário com marcador preto. No almoço, começaram um coro que tomou conta do refeitório. Todo mundo gritando pra eu desistir enquanto eu implorava pra pararem. O Tyler apareceu atrás de mim bem quando as lágrimas começaram. Cobriu meu rosto com a jaqueta dele, subiu numa mesa e chamou todo mundo de patético e covarde por fazerem aquilo comigo. Depois me pegou no colo como se eu não pesasse nada e me levou pra nossa sala de reuniões enquanto eu tentava não desmontar de vez. Até hoje lembro da sensação de segurança de saber que alguém me segurou quando eu mais precisava, sem nem pensar 2 vezes. Ele me sentou com cuidado, fez um carinho na minha cabeça e disse que eu era uma guerreira. Fico lembrando da quase confissão dele, repetindo sem parar na minha mente. Ele dizendo que passou 6 anos correndo atrás de mim, fazendo de tudo pra chamar minha atenção. Como ele se inclinou e beijou minha testa antes de sair pra me dar espaço. Dói pensar que eu devia ter corrido atrás dele naquela hora, falado o que sentia, contado que também já gostava dele muito além da rivalidade. Mas eu estava paralisada, magoada, confusa demais pra reagir. Fiquei ali, sentada, só chorando enquanto ele ia embora. No dia seguinte, ele já não estava mais lá e eu não consegui falar nada. Lembro de quando descobri que ele tinha desistido da eleição e ia se mudar pra Austin. Procurei por ele em todo canto, na sala de reuniões, no auditório, nos corredores onde ele costumava ficar. O gerente da campanha dele me encontrou e me deu os parabéns antes da hora, com aquele olhar triste. O Tyler tinha retirado o nome no dia anterior e ia embora com o pai. Ele me entregou um bilhete, só escrito: "Você merece essa vitória", com a letra dele. Mas naquele ponto, vencer já não fazia sentido. A vitória ficou vazia sem ele ali. Passei meses tentando entender se eu tinha inventado tudo aquilo na biblioteca, se o beijo na testa significou alguma coisa, ou se eu tinha aumentado tudo na minha cabeça. Viro de costas, cubro os olhos com o braço e tento dormir, mas o sono não vem. No dia seguinte, encontro o Tyler do lado de fora do centro estudantil. Ele está encostado perto do bicicletário, olhando o celular, e eu quase desisto de falar com ele. Mas ele levanta a cabeça e me vê. A gente fala daquele jeito meio sem jeito sobre as aulas, sobre o campus ser enorme, a comida ser melhor que do colégio. Ele pesa cada palavra como se estivesse testando tudo antes de dizer. Eu também tento fingir naturalidade, mas o coração nem deixa. Só que ele solta um meio sorriso que me dá esperança. Não era papo de desconhecido. Ele pergunta em que curso eu estou. Eu digo que ainda não decidi. Talvez educação. Ele fala que combina comigo, porque eu sempre tive jeito pra explicar as coisas pros outros. Na hora de ir embora, ele me segura e diz que sente muito por ter sumido sem dar notícia. Conta que o pai conseguiu transferência de emprego. A questão da guarda era complicada e tudo aconteceu de repente. No começo, fico na defensiva. Uma mensagem não toma nem 30 segundos. Mas o arrependimento na voz dele é tão verdadeiro que eu acabo ouvindo, em vez de me fechar. Ele fala que queria me contar tudo aquele dia na sala de reuniões, mas a eleição estava pegando fogo e ele não queria mexer com o meu foco. Depois, o pai mandou ele fazer as malas naquela noite mesmo e não deixou ele voltar nem pra formatura. Ele fala com a mão no bolso, sem olhar nos meus olhos. Digo que foi horrível não saber de nada. Ele concorda, pede desculpa de novo. Ficamos em silêncio por um tempo, até eu falar que preciso ir pro trabalho da faculdade. Ele diz: "Tudo bem", e cada um vai pro seu lado. No fim da semana, acabamos nos encontrando de novo na reunião de interesse do comitê de serviço e descobrimos que nos inscrevemos na mesma coisa. Entro na sala e travo porque o Tyler já está lá, na terceira fileira. Ele também fica surpreso ao me ver. A gente troca um olhar, metade nervoso, metade curioso. O coordenador do comitê começa a falar sobre as oportunidades de liderança e projetos de serviço comunitário. Sento lá no fundo da sala, mas percebo o Tyler me olhando de vez em quando. Quando o coordenador pede pra gente fazer dupla numa atividade de integração, o Tyler levanta e vem direto na minha direção. Ele pergunta se a gente pode trabalhar junto e eu respondo
respondendo, claro, mesmo com o coração disparado. A gente acaba conversando sobre o motivo de ter entrado no comitê e sobre os tipos de projetos que queremos. Ele diz que tem vontade de trabalhar com ética e assuntos do Grêmio Estudantil. E eu quase dou risada porque é óbvio que ele ia querer isso. Falo que também tenho interesse nessa área. A coordenadora avisa que, semana que vem, vamos escolher as subcomissões e os parceiros de projeto. Eu e o Tyler trocamos um olhar. E na hora, fico sem saber se o universo tá de brincadeira com a nossa cara ou se tá dando uma segunda chance pra algo que a gente não soube lidar antes. A coordenadora bate palmas pra chamar a atenção e começa a ler a lista das subcomissões: divulgação no campus, organização de eventos, controle de orçamento. Depois, ela olha pra prancheta e anuncia que eu e o Tyler vamos trabalhar juntos no projeto de ética em liderança estudantil. Sinto um frio na barriga, porque justo essa combinação parece provocação do destino. O Tyler me olha com um misto de nervosismo e diversão. A coordenadora explica que a gente vai pesquisar diretrizes éticas para campanhas do Grêmio e apresentar recomendações para a direção. Mal sabe ela que, 2 anos atrás, a gente foi protagonista do pior exemplo possível de quebra de ética em campanhas. Quando a reunião termina, todo mundo começa a juntar as coisas e ir embora. O Tyler vem até mim, pega o celular e pergunta se a gente não deveria trocar contato para organizar o projeto. Concordo com a cabeça e a gente troca os celulares para anotar os números. Reparo que a capinha dele ainda tem um adesivo velho e desbotado de um torneio de judô de quando a gente era criança. E fico pensando se ele guarda por algum motivo especial ou só esqueceu de trocar. A gente senta de novo para revisar as informações do projeto. A coordenadora deixou uma pasta com alguns artigos e um cronograma inicial. O Tyler abre o caderno e começa a anotar prazos e entregas. E eu faço o mesmo, mas o clima fica meio estranho, como se os dois estivessem super atentos à presença um do outro. Vejo que a letra dele continua a mesma bagunça da época do ensino médio. Dividimos rápido as primeiras tarefas de pesquisa. E para minha surpresa, a coisa flui bem. Parece até que dessa vez a gente consegue trabalhar juntos sem transformar tudo em competição. Só que aí ele sugere de a gente se encontrar 2 vezes por semana para alinhar os trabalhos. E logo penso que é exagero, que seria melhor resolver tudo por e-mail mesmo. Me pego quase discutindo só pelo velho hábito de discordar. O Tyler deve notar minha expressão porque pergunta se não é demais se ver 2 vezes por semana. Admito que quase retruquei só porque já fiquei acostumada com isso. E ele dá uma risada curta, meio aliviada. Diz que anda fazendo a mesma coisa, tentando rebater tudo que eu falo. Ficamos uns segundos só nos olhando. E é engraçado como estamos conscientes dos nossos próprios padrões. Daí o Tyler sugere uma regra. Qualquer um dos dois pode avisar se perceber que a gente tá caindo numa briga desnecessária. Me surpreendo que ele também esteja pensando nisso, querendo mudar de verdade o jeito antigo. Concordo, mas digo que não sei se dá pra mudar tanto tempo de costume só porque decidiu. Ele concorda, fala que sabe que não vai ser simples, mas talvez agora a gente tenha maturidade pra tentar. Tem um tom esperançoso no jeito dele que me faz acreditar um pouco mais. Arrumamos as coisas e saímos juntos do prédio. O campus já tá quase vazio, final de tarde. O Tyler segue pro lado dos dormitórios do norte, e eu vou pro ponto de ônibus. Fico pensando na ideia dele, se a gente vai mesmo conseguir trabalhar juntos sem voltar pra rivalidade de antes. Mais tarde, já deitada na cama mexendo no celular, chega a mensagem do Tyler. Já passa das 11 e toma um susto ao ver o nome dele na tela. Ele diz que percebeu como caiu nos velhos padrões durante o planejamento, ficando competitivo na hora de dividir as tarefas. Escreve que vai trabalhar nisso e pede pra eu avisar caso ele escorregue. Leio a mensagem 3 vezes, porque é tão honesta e consciente. Quase ninguém teria coragem de admitir isso, ainda mais pra alguém com quem já teve tanta disputa. Respondo agradecendo por ele falar e prometo que também vou tentar. Ele responde rápido. Só manda um emoji de joinha, mas de algum jeito parece que a gente finalmente fez um acordo. Larguei o celular e fiquei olhando pro teto, sentindo que alguma coisa em mim amoleceu depois de ler aquilo. Me peguei pensando que talvez a gente consiga mesmo fazer diferente. Talvez não seja mais como era no ensino médio. No fim de semana, sigo pensando no projeto e no Tyler. Fico em casa lavando roupa, colocando as coisas em dia, mas minha cabeça sempre volta pra aquela mensagem. Decidi que vou dar uma chance real pra essa parceria, ao invés de ficar sempre na defensiva. Não estamos mais no ensino médio. Talvez a gente consiga se entender sem transformar tudo numa eterna competição. Faço uma lista mental de coisas que preciso mudar. Tipo, não contrariar as ideias dele só porque são dele. Parece fácil, mas sei que vai ser difícil largar esse hábito. Na segunda à tarde, mando mensagem perguntando quando ele quer se encontrar pra nossa primeira sessão de trabalho de verdade. Ele sugere quarta-feira na biblioteca, e eu topo. Na quarta, chego cedo pra garantir uma sala de estudos. O Tyler chega pontual, com notebook e café. Espalhamos tudo na mesa e começamos a revisar o que cada um encontrou. Vai tudo bem até começar a discussão sobre o formato da apresentação. Eu acho que a gente devia fazer um workshop interativo, envolvendo o público. Ele acha melhor uma apresentação clássica, com slides e dados. Sinto meu lado competitivo aparecer na voz, defendendo minha ideia como se fosse uma disputa. E ele responde do mesmo jeito, insistindo na visão dele. De repente, o Tyler para no meio da frase e diz que estamos caindo no mesmo erro de antes. Ficamos em silêncio. Depois rimos, meio sem graça. Ele sugere que a gente respire fundo e converse de verdade sobre as opções, como adultos,
sem querer vencer discussão. Concordo e passamos bons 20 minutos debatendo mesmo os prós e contras. No fim, juntamos as ideias e criamos algo melhor do que qualquer plano individual. Saindo da biblioteca, sinto uma pequena vitória. Não porque ganhei, mas porque a gente conseguiu perceber o padrão e agir de outro jeito. Na quinta-feira à tarde, o Tyler me manda uma mensagem perguntando se quero tomar um café e estudar juntos os casos de ética. Encontro ele na cafeteria do campus e a gente consegue uma mesa mais reservada, num canto tranquilo. Estamos ali, mergulhados nos exemplos de falhas em campanhas, quando de repente aparece uma garota do nosso antigo colégio. Ela reconhece a gente na hora e já começa a dizer que é uma loucura nos ver juntos ali. Logo em seguida, comenta daquela thread de rumores que viralizou sobre o drama da eleição, querendo saber se a gente resolveu tudo aquilo. Sinto o rosto queimar de vergonha. O Tyler, no entanto, tira de letra, dizendo que aquilo faz tempo e que agora estamos trabalhando juntos em um projeto do comitê. A garota concorda, diz que legal, mas precisa ir pra aula. Assim que ela sai, o silêncio pesa entre a gente. Eu olho pra tela do notebook, mas nem consigo focar. Tyler pergunta baixinho se está tudo bem. Só aceno com a cabeça porque não confio na minha voz pra responder. Tentamos voltar pro trabalho, mas o clima já era. Ficou tudo estranho. Mais tarde, antes de dormir, estou ali rolando o feed das redes sociais quando vejo. Alguém postou prints daquela thread antiga num perfil de fofoca da faculdade. Clico pra ver e quase passo mal. Lá estão de novo os panfletos sobre o divórcio da minha mãe, os comentários me chamando de instável, toda aquela confusão da cafeteria. Até os comentários maldosos sobre os posts da minha mãe no Facebook reapareceram, pra todo mundo ver. Sinto aquela vergonha antiga voltando, aquela sensação de estar exposta, vulnerável. Mas aí, mais do que vergonha, sinto raiva. Não sou mais aquela menina do terceiro ano, morrendo de medo. Tiro prints de tudo e salvo numa pasta. Agora quem vai controlar a narrativa sou eu. Fecho o app e tento dormir, mas fico pensando sem parar no que fazer. No dia seguinte, lá pelas 9 da manhã, meu celular vibra. É o Tyler perguntando se vi as postagens. Respondo que sim. Ele responde na hora, dizendo que quer ajudar, que pode falar com o Ross porque ele manja de redes sociais e talvez consiga tirar os posts do ar. Fico encarando a mensagem por um tempo. O Ross foi gerente da campanha do Tyler. Fazia parte do grupo que deixou aquelas meninas acabarem comigo. Não sei se consigo confiar em alguém daquele grupo, mas o Tyler está querendo ajudar. Não fingiu que nada aconteceu, e isso já vale alguma coisa. Agradeço, mas digo que não tenho certeza se quero envolver o Ross. O Tyler entende, diz que o Ross mudou bastante, mas que vai respeitar minha decisão. Falo que vou pensar. Um pouco depois, entre uma aula e outra, vejo um e-mail da Heather Mooney. Ela foi nossa orientadora no Grêmio do último ano. O assunto já diz tudo. Vi os posts, quero ajudar. Quando abro, ela explica que soube dos rumores voltando e faz questão de dizer que tem tudo documentado. Todas as violações éticas da época. Ela guardou os registros das denúncias, depoimentos, tudo. Se eu precisar de provas, ela se oferece para ajudar. Ter uma adulta validando tudo o que aconteceu e dizendo que aquelas meninas estavam erradas faz eu me sentir menos sozinha. Agradeço e pergunto se podemos marcar uma ligação para conversar sobre as opções. Ela responde rapidinho, dizendo que está disponível quando eu quiser. À noite, ligo para minha mãe para contar que as coisas do divórcio voltaram a circular. Ela atende quase na hora, com a TV ligada ao fundo. Explico sobre os prints reaparecendo e já espero que ela se abale. Mas, em vez disso, ela só pergunta como eu estou lidando com tudo isso. A conversa acaba fluindo. Falamos quase uma hora sobre como aquela época foi difícil para as duas. Ela confessa que se sentiu muito culpada porque os problemas dela viraram munição contra mim. Digo que não foi culpa dela, que se não fosse o divórcio, as meninas teriam inventado outra coisa. Minha mãe fala que sente orgulho de mim, de como enfrentei tudo na época e de como estou lidando agora. A voz dela está firme, segura, bem diferente daquela voz insegura que eu lembrava do último ano. Quando desligo, sinto que minha base ficou mais forte, como se eu estivesse finalmente pisando em chão firme. No dia seguinte, mando mensagem pro Tyler perguntando se quer tomar um café, para conversarmos sobre tudo. Ele responde já topando e sugere a cafeteria do campus às 2. Chego mais cedo e pego uma mesa num canto, longe do barulho. Quando ele aparece, percebo que está com cara de quem não dormiu direito também. Ele pede um café preto, senta de frente pra mim, segurando a xícara com as 2 mãos. Espero ele se abrir porque dá pra ver que tem coisa engasgada. Ele respira fundo e começa a contar que a briga pela guarda dos pais ficou feia pouco antes do último ano, que o pai praticamente obrigou ele a se mudar pra Austin, porque a justiça deu a guarda principal pro pai. Tyler admite que estava tão exausto de tentar ser perfeito em tudo que nem teve energia pra lutar contra a mudança. Conta que o pai dizia que a transferência seria um recomeço, longe de tanta pressão. Sinto minha raiva por ele se transformar em um sentimento mais suave, porque entendo como é quando os problemas dos pais tomam conta da nossa vida. Ele pede desculpa mais uma vez por não ter procurado por mim. Diz que se convenceu de que eu estaria melhor sem ele atrapalhando. Respondo que queria que ele tivesse deixado eu decidir isso, mas entendo o motivo. Ficamos em silêncio, mas não é um silêncio ruim, só um pouco pesado com tudo que estamos carregando. Mais tarde, encontro a Ariana de volta no quarto e conto pra ela como foi a conversa na cafeteria. Ela ouve tudo com atenção, sem interromper, e depois se oferece pra me ajudar a escrever um texto contando a verdade sobre os rumores, caso eu queira postar algo. O apoio dela me lembra que não sou mais aquela menina assustada do colégio. Agora sou mais forte e tenho gente que realmente se importa comigo. Ariana pega o notebook e começamos a rascunhar o que eu poderia dizer, tentando focar nos fatos, não só nas emoções. Ela me ajuda a encontrar palavras honestas, sem me colocar como vítima. Ficamos nisso por mais de 1 hora até chegar em algo
que realmente me deixa orgulhosa. Na semana seguinte, eu e Tyler fazemos nosso primeiro evento do comitê no centro estudantil. Montamos a mesa com panfletos e listas de inscrição, e passamos 3 horas conversando com os alunos sobre ética na liderança. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. A gente se revezava nas respostas, e percebi como conseguimos nos entender fácil. Parecia até que já fazíamos aquilo juntos há muito tempo. Depois, enquanto guardávamos as coisas, Tyler disse que trabalhar comigo foi natural, gostoso mesmo. Tinha orgulho na voz dele, mas era sobre o que construímos juntos, não sobre competição. Senti o mesmo, e falei isso pra ele. Alguns dias depois, recebemos um e-mail nos convidando para participar de um painel no campus sobre ética e campanhas estudantis. Meu coração dispara na hora que leio, porque falar em público, depois de tudo que passei, ainda me deixa nervosa. O Tyler logo me manda mensagem perguntando se viu o convite e se topo participar. Ele diz que não precisamos ir se eu não me sentir à vontade. Fico um tempão pensando nisso, sentada na cama olhando para o e-mail. Me esconder não me ajudou em nada a superar o que aconteceu. Respondo a mensagem dizendo que quero sim participar. A gente combina uma reunião na biblioteca para treinar na terça-feira seguinte. Quando nos encontramos, levo minhas anotações com experiências pessoais, e ele chega com um roteiro todo estruturado, cheio de tópicos. Rapidinho percebemos que nossos estilos são bem diferentes, e isso cria um certo atrito. Ele é mais formal e certinho, enquanto eu prefiro falar de forma mais próxima e focada em histórias. Passamos uns 20 minutos debatendo sobre o que seria melhor, até que sugiro que a gente pare de tentar mudar o outro. Talvez o jeito mais engessado dele e o meu toque pessoal acabem se complementando de verdade. Reformulamos tudo para que cada um use o que tem de melhor e, do nada, tudo começa a se encaixar. Juntos, damos conta de muito mais do que cada um conseguiria sozinho. O painel acontece numa quinta à noite, no maior auditório do campus. Aparecem uns 50 alunos, bem mais do que eu esperava. O moderador faz perguntas sobre ética e liderança estudantil. Tudo vai bem, até alguém perguntar como lidar com críticas públicas e ataques pessoais. Sinto minha garganta apertar, minha mente fica em branco. O Tyler percebe que congelei, faz uma pausa e toma um gole longo de água, me dando um tempo. O moderador percebe o clima e segue para outra pergunta. Depois, agradeço por ele não ter tentado me salvar totalmente, mas também não ter me deixado sozinha. Naquela noite, voltando do auditório, falo para o Tyler que preciso reduzir o ritmo das coisas do comitê, porque estou me sentindo sobrecarregada. É a primeira vez que coloco um limite claro para ele. Ele ouve numa boa, sem tentar me convencer do contrário nem ficar na defensiva. Só balança a cabeça e diz que dá para ajustar o cronograma do jeito que eu quiser. Isso me faz sentir respeitada de um jeito que eu nem esperava dele. No dia seguinte, saindo da aula de psicologia, vejo o Ross, o antigo gerente de campanha do Tyler na época da escola, esperando na porta do prédio. Minha vontade é passar reto, mas ele vem falar comigo e pergunta se pode conversar. Ele pede desculpas pessoalmente por tudo que aconteceu na lanchonete e por não ter feito nada quando devia. Fico desconfiada porque ouvir pedido de desculpa é fácil e já ouvi vários. Mas o Ross parece mesmo arrependido e pergunta o que pode fazer para tentar consertar. Digo que, se ele quiser ajudar de verdade, deveria procurar a nossa antiga escola e tentar criar consequências reais para esse tipo de bullying. Ele aceita de imediato e diz que vai falar com a direção para pensar em políticas melhores. Ouvir ele se comprometer com uma ação concreta e não só pedir desculpas, me faz sentir que finalmente estou recuperando um pouco do controle sobre tudo o que aconteceu, em vez de só ser vítima da situação. 3 dias antes do nosso grande evento do comitê, nosso principal fornecedor manda um e-mail cancelando de última hora. Descobrimos que eles marcaram 2 eventos para o mesmo horário e precisam cumprir o contrato mais antigo. Eu e o Tyler nos encontramos na biblioteca à noite, já prontos para resolver pepino. Os dois estressados, mas sem competição para ver quem tem a melhor ideia. Sugiro procurar o setor de atividades estudantis para pegar a lista de fornecedores deles. E ele acrescenta que pode ver se alguma organização estudantil tem contatos para indicar. Dividimos as tarefas e começamos a ligar para todo mundo. Até meia-noite, achamos um fornecedor substituto que consegue entregar tudo a tempo. Sentados ali, exaustos e vitoriosos, percebo que isso sim é parceria de verdade. Continuamos ligando para outros contatos até meu celular morrer. E o Tyler me empresta o carregador dele. A biblioteca vai ficando cada vez mais silenciosa. Os alunos vão indo embora. E de repente só restamos nós dois e o zelador passando o aspirador no fundo. Lá pelas 1h30, finalmente fechamos com um fornecedor reserva que entrega tudo até sexta de manhã. Me jogo nas almofadas do sofá, sentindo o cansaço bater de verdade. O Tyler senta do meu lado, e não do outro lado da mesa como de costume. Nossos ombros se encostam e ninguém recua. Ele vira para comentar o horário da entrega, e de repente, o rosto dele está pertinho do meu. Consigo ver os detalhes dourados dos olhos castanhos dele, e o jeito como prende a respiração. O ar entre a gente fica pesado, quente. Nós dois começamos a nos inclinar lentamente, como se testássemos um limite, até que no mesmo instante, recuamos. O Tyler limpa a garganta e se afasta um pouco. Ele diz que talvez a gente deva entender melhor a nossa amizade antes de complicar as coisas. Concordo na hora, mesmo sentindo uma pontinha de decepção. Arrumamos nossas coisas naquele silêncio meio estranho e ele me acompanha até o dormitório. No dia seguinte de manhã, o Tyler manda mensagem perguntando se podemos tomar um café juntos. Chego na cafeteria do campus e ele já está lá, com 2 cafés esperando. Ele empurra um pra mim e começa a falar antes mesmo de eu me sentar.
explicar. Explica que aquele bilhete que deixou antes de se transferir era para ser o início de uma conversa, não uma despedida. Ele achava que o pai ia deixar ele voltar para a formatura, e aí ele ia poder me contar tudo sobre os motivos da mudança, sobre o que sentia. O pai não deixou e, quando o verão acabou, já parecia tarde demais para me procurar. Fico mexendo o açúcar no café e admito que não queria vencer a eleição sem ele por perto. Para mim, tudo ficou vazio, sem sentido. O Tyler fica surpreso. Diz que sempre achou que eu tinha ficado aliviada com a saída dele, que finalmente eu poderia ser presidente sem ele atrapalhando. Percebo que nós dois carregamos ideias erradas sobre o que o outro sentia durante mais de um ano. Ficamos um tempo quietos só digerindo isso. Uns dias depois, nos encontramos no centro estudantil e passamos a tarde toda, meio na brincadeira, escrevendo um pacto de colaboração. Anotamos como vamos agir quando surgirem situações competitivas e o que fazer se a comunicação der problema. Pode parecer meio bobo colocar tudo no papel como um contrato, mas ao mesmo tempo é bom, como se a gente finalmente estivesse pegando as rédeas da nossa própria história, em vez de deixar nossos velhos padrões mandarem na gente. Tyler acrescenta que devemos fazer um check-in semanal, e eu incluo que precisamos ser sinceros quando algo incomodar, em vez de guardar para depois. No fim, os dois assinam com aquelas assinaturas absurdamente formais que sempre nos fazem rir. Na semana seguinte, marcamos uma reunião com a Heather Mooney, numa cafeteria perto do campus. Ela é a orientadora da nossa antiga escola e acompanhou tudo o que aconteceu na eleição. Queremos que ela nos ajude a criar um código de ética modelo, que as escolas realmente possam usar em campanhas estudantis. Ela aparece com uma pasta cheia de anotações e documentos daquele ano. Passamos 2 horas revendo tudo o que deu errado e pensando em políticas que poderiam ter evitado aquilo. Heather não para de repetir o quanto está impressionada com as nossas ideias, dizendo que a nossa experiência nos dá uma credibilidade que os adultos da administração não têm. Ela se compromete a levar nosso rascunho para o conselho do distrito e lutar para que seja adotado. Conseguir transformar uma experiência tão dolorosa em algo útil me faz um bem que eu não esperava. Naquela noite, sento no laptop e começo a escrever um texto pessoal sobre crescer com pais divorciados. Falo sobre aprender que dificuldades familiares não tiram o direito de liderar, que passar por situações difíceis não significa ser instável ou indigno. Minhas mãos tremem um pouco enquanto digito, porque ser tão aberto e vulnerável em público ainda me assusta. Leio tudo 3 vezes antes de clicar em publicar na plataforma do blog estudantil. Fico orgulhoso de assumir minha história em vez de fugir dela. O texto sai numa quinta de manhã e, à tarde, a caixa de comentários já está lotada. Muita gente manda mensagens de apoio, agradecendo por eu ter coragem ou dizendo que precisava ler aquilo. Alguns falam que estou me fazendo de vítima ou usando meu passado para ganhar simpatia. Tem também os comentários puramente maldosos, sem motivo. As críticas machucam, mas hoje me sinto mais centrado do que na época do ensino médio. Lembro que escrevi pensando em quem precisava ouvir, não em agradar todo mundo. 2 dias depois, Tyler me chama querendo conversar. Ele parece tenso, então encontro com ele na biblioteca. Ele conta que recebeu uma oferta de estágio numa ONG local que defende os direitos dos jovens. É uma baita oportunidade, mas bate de frente com o nosso evento do comitê. Sinto uma decepção forte porque estava contando com ele no dia, e dá pra ver que ele está dividido, passando a mão no cabelo daquele jeito ansioso dele. Consigo perceber que ele está caindo no velho hábito de tentar dar conta de tudo, querendo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Passamos a próxima hora renegociando nossos papéis no evento. Eu fico responsável pela liderança no dia, e ele cuida da divulgação e do acompanhamento por trás dos bastidores. Não era o plano inicial, mas na verdade faz mais sentido pensando no que cada um faz melhor. Sinto confiança de que posso liderar mesmo sem ele ali do meu lado. Tyler parece aliviado por eu não estar bravo com ele por aceitar o estágio. Mais tarde naquela semana, estou voltando da aula com a Ariana, quando ela percebe que estou tenso por causa do evento. Ela me para na frente do nosso prédio e diz que está tudo bem se o evento não for perfeito, que estou colocando pressão demais em mim para provar alguma coisa. Ouvir dela que eu posso ser suficiente, que não preciso me superar o tempo todo, mexe comigo de um jeito que meses atrás não mexeria. Dessa vez eu realmente escuto, em vez de deixar passar. O dia do evento chega 3 semanas depois, e acordo com um e-mail da palestrante dizendo que pegou gripe e não vai poder vir. Minhas mãos tremem enquanto encaminho a mensagem para a coordenadora do comitê, que liga na hora para saber o que quero fazer. Peço 20 minutos para pensar, e fico andando pelo quarto tentando achar uma solução, agora que não tenho o Tyler para ajudar a pensar. Então percebo que já temos 4 líderes estudantis confirmados. Mando mensagem perguntando se topam fazer um painel improvisado no lugar da palestra. Em 10 minutos todo mundo responde que sim, e sinto a confiança crescer porque talvez isso funcione até melhor do que o plano original. Passo as 2 horas seguintes mudando todo o formato do evento, imprimindo crachás novos, reorganizando as cadeiras e escrevendo perguntas para deixar a conversa fluindo naturalmente. Quando as pessoas começam a chegar, estou suando, mas estranhamente calmo, porque sei que dou conta. O painel começa e eu conduzo a discussão, puxando temas sobre ética e responsabilidade dentro das organizações estudantis. Os painelistas contam experiências reais da liderança, e o público traz perguntas inteligentes que mantêm a energia lá em cima. Dou uma olhada no celular durante uma pausa, e vejo que o Tyler me desejou boa sorte há 3 horas,
mas não respondeu mais nada. Chegam as considerações finais e agradeço a todos pela flexibilidade e pelo envolvimento genuíno em temas tão complicados. Recebo aplausos e vários estudantes vêm me dizer que o formato do painel foi mais útil do que seria uma palestra. Fico orgulhoso, mas bate um vazio por Tyler não estar lá para ver como tudo deu certo. Guardo as cadeiras e os crachás sozinho, checando o celular a cada minuto, esperando uma mensagem que não vem. Estou a caminho do dormitório quando o celular vibra com uma mensagem longa do Tyler, pedindo desculpas por ter perdido tudo. Ele explica que o supervisor do estágio deu um prazo extra, mas só até meia-noite, então ele teve que escolher entre estar presente ou terminar o projeto. Depois, ele manda 3 prints dos e-mails que enviou para divulgar nosso evento, posts em grupos de liderança estudantil e um resumo detalhado que escreveu para o boletim do comitê, contando o que conquistamos. Sento num banco em frente ao prédio e leio tudo 2 vezes. Ele esteve apoiando o tempo todo, só não do jeito que eu imaginava. Respondo dizendo que entendo e que o evento foi ótimo, e ele responde na hora, querendo marcar de conversar de verdade no dia seguinte. 2 dias depois, a gente toma um café no centro estudantil e senta num canto mais reservado. Conto que fiquei chateado dele não estar ali no final, que queria que ele visse como resolvi a crise e segurei a barra. Ele escuta sem interromper, e depois admite que tem essa sensação de precisar estar presente fisicamente para mostrar que se importa, mas está aprendendo que apoio pode ter várias formas. Falamos sobre como melhorar a comunicação quando houver conflito de agenda, sobre o que cada um precisa para se sentir valorizado nessa parceria. Não vira briga nem fica tenso, é só uma conversa honesta. Ele me fala que precisa que eu confie nele, que mesmo quando não dá pra ver, ele está agindo nos bastidores. Eu digo que, principalmente em momentos importantes, preciso que ele me dê algum sinal, só pra eu não sentir que estou sozinho. No fim das contas, saímos da conversa sentindo que entendemos um ao outro muito melhor do que antes. Na semana seguinte, recebo um e-mail do Ross perguntando se o Tyler e eu topamos almoçar com ele. Aparecemos no café do campus, e o Ross explica que ficou pensando no que fizemos com o código de ética, e quer criar um grupo permanente na faculdade voltado para responsabilidade na liderança estudantil. Ele fala que gostaria muito que o Tyler e eu fôssemos cofundadores com ele, porque nossa experiência traz uma credibilidade que falta por lá. Fico meio desconfiado, já que começar um projeto novo dá trabalho, mas o Tyler se anima com a ideia de fazer algo que possa realmente mudar as coisas a longo prazo. Dizemos pro Ross que precisamos refletir um pouco, e ele entrega uma proposta pra gente analisar. Naquela mesma noite, o Tyler e eu sentamos na biblioteca, revisando as ideias do Ross e acrescentando nossas próprias sugestões. Acabamos percebendo que aquilo pode de fato fazer diferença, que juntos conseguimos criar algo que nenhum de nós teria feito sozinho. Lá pela meia-noite, batemos o martelo. Vamos embarcar nessa. Na semana seguinte, marcamos várias reuniões com o Ross para desenhar o estatuto do grupo. Decidimos que o foco vai ser responsabilidade e educação, não punição. Queremos criar um espaço onde os alunos aprendam com os erros e não só recebam bronca. O Tyler fica com a parte sobre práticas transparentes nas campanhas. Eu cuido do texto sobre apoio a estudantes que vêm de famílias complicadas. E o Ross traz ideias de mentoria e justiça restaurativa. O estatuto vai ganhando forma, virando algo concreto, com a nossa cara e valores alinhados. Adoro a sensação de construir isso juntos, ver como cada habilidade soma na equipe. Na sexta de tarde, dou aquela espiada nos e-mails entre uma aula e outra e vejo uma mensagem da Heather, com o assunto atualização de política. Quando abro, meu coração até dispara. Ela conta que nossa antiga escola adotou uma política de conduta para campanhas baseada justamente no modelo que criamos, e ainda mandou um resumo das novas regras. Agora tem orientação específica sobre boatos, regras de responsabilidade para coordenadores de campanha e proteção, para quem pode ser alvo por conta da família. Não é uma vibe de vitória, mas de alívio, uma satisfação tranquila de saber que outros talvez não precisem passar pelo que a gente passou. Encaminho pro Tyler só com fizemos algo bom, e ele responde com um emoji de joinha. No dia seguinte cedo, chega outro e-mail da Heather, dessa vez com um anexo. Era uma das meninas do antigo caso da cafeteria, que escreveu uma carta formal de desculpas e pediu pra Heather me repassar. Abro o arquivo e leio 2 páginas em que ela explica que era insegura, só foi na onda dos outros e passou anos se sentindo culpada. Ela diz que entende se eu não conseguir perdoar, mas precisava que eu soubesse o quanto se arrepende. Fico um tempão processando tudo aquilo. Reconheço que ela está sendo honesta e que o arrependimento é real, mas ainda não estou pronto pra perdoar totalmente. E tudo bem, entendo que curar não é perdoar quem me machucou, pelo menos não de imediato. Salvo a carta sem responder e me permito esperar até sentir que chegou a hora. Mais tarde, encontro o Tyler pro nosso café de costume, e do nada, ele comenta que tem conversado mais com o pai depois de tudo. Ele fala com um cuidado, meio testando se quero ouvir. Pergunto como está sendo pra ele, e ele conta que vai devagar, que estão enfrentando vários fantasmas antigos do divórcio e da guarda. Ele parece esperançoso, mas com os pés no chão, sabendo que vai ser um processo longo. Digo pra ele que admiro o esforço de reconstruir a relação e que laços de família são mesmo confusos e demoram pra cicatrizar. Ele estende a mão, aperta a minha e a gente fica ali, quietos, sem precisar falar mais nada. Naquela noite, voltando da biblioteca, o Tyler para na calçada e se vira pra mim. Ele diz, meio tímido, que acha que devíamos tentar namorar de verdade. Não só como amigos com sentimentos, mas de verdade. Como quem quer construir algo juntos. Sinto um calor bom, porque era exatamente o que eu queria. Só não sabia se ele também estava pronto. Conversamos sobre ir com calma, construir uma base boa, sem deixar a coisa virar aquela intensidade maluca de antes. Falamos sobre nossa história complicada, que precisamos ficar de olho para não cair nos velhos padrões de competição. Pela primeira vez, tudo parece estar no tempo certo.
acolhedor, como se finalmente estivéssemos alinhados. Ficamos mais de 1 hora sentados num banco em frente ao meu dormitório, conversando sobre como queremos que seja daqui pra frente. O Tyler levanta uma preocupação. Como vamos lidar se um dia a vida nos colocar pra competir de novo, por uma vaga ou oportunidade? Sinto a ansiedade bater, porque foi aí que tudo desandou antes. Decidimos juntos que, se rolar, ou dividimos a responsabilidade, ou um de nós abre mão, depois de uma conversa sincera pra ver quem realmente quer aquilo e quem faz mais sentido. Só de ter isso claro, já me sinto mais leve. Dá uma segurança saber que não vamos repetir o que nos machucou, que agora escolhemos ser parceiros, não rivais. Na sexta à noite, vamos pra uma cantina italiana pequena, fora do campus onde ninguém conhece a gente. Pedimos massa e pão de alho, e nos primeiros minutos só conseguimos ficar rindo um pro outro feito bobos. Ele me conta do torneio de judô, faz uma encenação exagerada de como entrou no tatame achando que já tinha ganhado. Dou tanta risada que quase engasgo com a água. Ele faz uma contagem regressiva do 27 até o 0. Se joga fingindo cair, e o casal da mesa ao lado fica nos olhando estranho. Mas pouco importa. Depois do jantar, damos uma volta pelo campus, e tudo parece mais leve. Pela primeira vez posso curtir a companhia dele sem sentir o peso do passado. Ele pega na minha mão, eu deixo, e quando passamos pela biblioteca onde antes a rivalidade rolava solta, não dói mais. Agora é só uma história pra gente rir, e não mais algo que define quem somos. Na segunda de manhã, acordo com 17 notificações no celular. Alguém desenterrou aquele antigo tópico de boatos do colégio e jogou prints no fórum da faculdade, querendo saber se eu era a mesma pessoa daquele drama todo na campanha. Meu estômago embrulha, mas lembro que não sou mais aquele aluno inseguro do último ano. Mando mensagem pro Tyler e, em menos de 1 minuto, ele responde dizendo que já viu. Nos encontramos na cafeteria e juntos escrevemos uma resposta no notebook dele. Deixamos tudo simples e direto. Só um link para a nova política de ética que a antiga escola adotou e outro para o meu texto sobre crescer com pais divorciados. Não tentamos nos justificar nem entramos em questões emocionais. Só direcionamos as pessoas para o que realmente produzimos. Ele posta pelo perfil dele, eu compartilho no meu, e depois fechamos os notebooks e pedimos café da manhã. Fico irritado porque esse assunto sempre volta à tona, mas ao mesmo tempo me sinto forte porque estamos enfrentando juntos, sem nos esconder. Minha mãe me manda uma mensagem à tarde perguntando se topamos fazer uma sessão de terapia juntos. Fico surpreso porque ela nunca tinha sugerido terapia antes, mas aceito na hora. Nos encontramos no centro de saúde do campus na quarta à noite e sentamos naquelas cadeiras azuis desconfortáveis, de frente para a terapeuta, a Dra. Brown. A sessão começa meio travada. Ninguém sabe direito como puxar conversa, mas a Dra. Brown vai perguntando sobre como nos comunicamos e o que precisamos um do outro. Minha mãe admite que nunca percebeu o quanto as postagens públicas no Facebook me machucaram durante o divórcio. Disse que estava tão focada na própria dor que não pensou na minha. Falo que senti que precisava ser perfeito para tentar compensar o fato da família estar desmoronando e que essa cobrança só piorou tudo. Nós dois choramos um pouco. A Dra. Brown nos entrega uns lencinhos e vai ajudando a gente a combinar alguns limites sobre o que vamos compartilhar, principalmente em público, daqui pra frente. No fim da sessão, saímos de mãos dadas e já marcamos de repetir todo mês. Não ficou tudo resolvido, ainda tem muita coisa pra trabalhar, mas já é um começo. E só isso já alivia. Eu e o Tyler passamos a semana seguinte preparando um guia pra galera que vai entrar no comitê no ano que vem. A gente senta na sala de reuniões da biblioteca, onde antes discutíamos na época da campanha, e agora estamos criando um material que pode realmente ajudar outros estudantes a não cometerem os mesmos erros que a gente. Escrevemos o passo a passo de como organizar eventos, listamos fornecedores que deram certo e outros que não valem a pena. Colocamos dicas de como lidar com conflitos dentro do grupo. Ele tem uma habilidade incrível de organizar as informações, e eu gosto de torná-las mais acessíveis e acolhedoras, então cada um faz uma parte. Terminamos o documento de 12 páginas na sexta à tarde e enviamos para a coordenadora do comitê, que responde na hora dizendo que era exatamente o que precisavam. Ficou orgulhosa sentada ao lado dele, sabendo que criamos algo útil, que vai continuar ajudando depois que a gente sair. No sábado à noite, o pessoal do comitê faz uma festa pequena no AP de alguém para comemorar o fim do semestre. Tem umas 15 pessoas espremidas na sala, cada um leva um petisco ou uma bebida. Vários vêm falar comigo e com o Tyler dizendo que ficaram felizes que entramos pro grupo, que trouxemos uma energia boa e ideias legais. Uma menina comenta que leu meu texto, e aquilo ajudou ela a pensar diferente sobre a própria família, e eu preciso fugir pro banheiro porque começo a chorar. Quando volto, vejo o Tyler no meio de uma roda, animado, contando para 3 pessoas sobre a oficina de ética que estamos montando. Fico um tempo parada na porta olhando para ele, e percebo que finalmente sinto que pertenço a algum lugar. Essas pessoas sabem do meu passado complicado, e ainda assim me valorizam, e essa sensação de aceitação é algo que nunca senti no ensino médio. No caminho de volta para casa, o Tyler para na calçada, se vira para mim e fala que se inscreveu no serviço de apoio psicológico da faculdade para trabalhar as questões de competitividade e insegurança dele, que inclusive já fez a primeira consulta essa semana. Fico surpresa porque é um passo enorme e não achei que ele faria isso tão rápido. Ele explica que, enquanto trabalhava comigo no comitê, percebeu como ainda sente necessidade de ser o melhor em tudo, em vez de simplesmente viver o momento, e que quer mudar isso antes que nos machuque. Abraço ele ali mesmo na rua e sinto uma onda de esperança tomando conta. Não é só discurso, ele está realmente fazendo acontecer, e isso me faz acreditar que podemos sim construir algo saudável juntos. Passo o domingo à tarde preparando minha inscrição para um cargo de liderança
liderança estudantil. O formulário pede um texto pessoal sobre minha experiência como líder, então decido escrever abertamente sobre a campanha do ensino médio, sobre o bullying e como isso afetou meu jeito de enxergar ética e responsabilidade. Minhas mãos tremem um pouco enquanto escrevo, mas também me sinto firme, segura. Escrever sobre o meu próprio crescimento parece algo poderoso, não mais motivo de vergonha, como se eu estivesse retomando minha história, em vez de fugir dela. Mando a inscrição na segunda de manhã, fecho o notebook, respiro fundo e fico ansiosa, mas orgulhosa de ter sido verdadeira. Na quarta, o Tyler sugere que a gente comece a caminhar toda semana para conversar sobre nosso relacionamento e resolver qualquer preocupação antes que se transforme em problema. Ele chama de caminhada do status do relacionamento, e eu adoro ver ele pensando no futuro desse jeito. A gente decide sair toda quarta à noite, dar uma volta pelo campus por uns 30 minutos. Na primeira, conversamos sobre como ainda estamos aprendendo a ser diretos um com o outro, em vez de cair na competição. E combinamos de sempre se alertar, com carinho, se algum de nós repetir antigos padrões. É uma coisa íntima, pé no chão. Sinto que estamos construindo algo real, não só vivendo o entusiasmo de estar juntos. Passamos por outros casais de mãos dadas, e penso que hoje nos parecemos com eles, mas que precisamos lutar muito para chegar até aqui. Na sexta tarde, organizamos juntos a nossa primeira oficina sobre liderança ética, com um novo grupo do campus que o Ross ajudou a criar. Uns 30 estudantes aparecem, lotam a sala, e eu e o Tyler nos revezamos apresentando situações, conduzindo discussões sobre responsabilidade e ética em campanhas. O pessoal participa bastante, faz ótimas perguntas, e vejo o Tyler responder com muito cuidado a uma sobre bullying nas redes sociais. Trabalhamos em sintonia, completando as ideias um do outro e trocando olhares sempre que alguém fala algo interessante. Sinto um orgulho tranquilo de estar ali com ele, e percebo o quanto crescemos desde os tempos em que a gente achava que precisava vencer o outro para se sentir capaz. Depois da oficina, caminhamos de volta pro meu dormitório no frio da noite. O Tyler para embaixo de um poste, se vira pra mim e fala: "Acho que a gente funciona melhor junto do que competindo." Concordo na hora. Falo isso pra ele, e ele me puxa pra perto. Eu encosto a cabeça no peito dele. Continuamos ambiciosos e determinados. Ainda incentivamos um ao outro a crescer e fazer o melhor trabalho possível. Mas agora é por apoio mútuo, não por rivalidade. De mãos dadas, sinto uma paz enorme ao perceber como tudo pode ser imperfeito, e ainda assim, tão verdadeiro e bom. Nem eu, nem ele somos perfeitos. Nosso relacionamento também está longe de ser, mas mesmo assim, a gente se escolhe todos os dias e segue tentando construir algo saudável juntos. Ele me abraça mais forte, fecho os olhos, respiro fundo, aproveitando cada segundo desse instante. E lembro da garota de 12 anos que venceu ele em 27 segundos, sem nem imaginar onde tudo isso ia dar. Sou grata por cada passo, por mais atrapalhado ou difícil que tenha sido, que nos trouxe até aqui. Então por hoje, fico por aqui. De verdade, fico muito feliz que você tenha me acompanhado até agora. Tem algo de especial em dividir essas histórias com você. Tomara que essa tenha deixado seu coração um pouquinho mais leve. Se quiser ouvir a próxima história, é só se inscrever.